face a face contigo, cantando essa linda melodia. Amém. Obrigada pela salvação. Obrigada pelo banquete que o Senhor oferece aos teus filhos. Com gratidão no nosso coração, queremos agora ouvir a tua voz. Continue, Senhor. Continue aquecendo os nossos corações para a glória do teu nome. Amém. Tio, meu queridão, se assente, minha queridona, que bênção, que bênção, que bênção. Eu sempre agradeço, né, a escolha dos hinos, mas é sempre tão bom, não é? Este hino, por exemplo, nos leva para perto de Deus, né? Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e harmonia. É muito lindo, é muito lindo. Muito bem, amados, estamos no livro de Neemias, um livro de avivamento, né? E eu quero hoje, pela manhã e à noite também, obviamente, pregar a mensagem no capítulo 9, dos versos 1 a 37, porque o 38 na Bíblia hebraica faz parte do capítulo 10. Então vou seguir aqui o padrão do texto hebraico. E o tema é Eu me arrependo, Senhor, né? E a reflexão em cima também do nosso tempo que estamos vivendo, por isso que o planeta está usando máscara, assim como você, não é? O que a gente precisa se arrepender neste tempo? A minha mente funciona muito, por fato de eu gostar de música, ela funciona bastante fazendo conexões com músicas, né? Músicas que marcaram a minha vida, pelo privilégio de eu ter sido nascido e criado no Evangelho. E eu, quando li esse texto, eu imediatamente lembrei da música do grupo Rebanhão, apenas os dinossauros aqui vão se lembrar, a música chamada Primeiro Amor. Apesar que depois a Aline Barros gravou e outros grupos gravaram, Quero voltar ao início de tudo. Eu sei que o Alexandre vai querer cantar, porque ele é um dinossauro também. Encontrar-me contigo, Senhor. Lembra, Gorete? Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu me arrependo. O cenário, amados, é incrível. Domingo passado, você que acompanhou a mensagem aqui, presencial ou pela internet, Neemias sai um pouco de cena, o reformador político, estrutural, os muros já estão construídos, as portas estão edificadas, e assume o protagonismo Esdras, o homem da lei de Deus, o pregador. Sai o político, entra o pregador. Não que os dois não estivessem trabalhando juntos, eu estou falando em termos do momento aqui da narração do livro. 1 a 7, Memórias de Neemias. 8 até 13, nós encontramos reformas já no âmbito espiritual. E Esdras assume essa posição. Tudo aconteceu de maneira muito simples, estranha para nós, porque nós nos distanciamos da palavra de Deus, né? O povo é reunido como se fosse um só homem, Neemias 8:1, diante da praça, uma praça principal da cidade, Praça das Águas. Lá Esdras abre o livro da lei. Domingo passado eu disse que eu imagino, não diz o Senhor, digo eu,
que o livro da lei já estava guardado tanto tempo que Esdras fez assim, e saiu a poeira toda. E ele abre, há um púlpito, um estrado de madeira. Neemias abre o livro, começa a ler, laureado, né? Rodeado por 13 homens assistentes. Ele começa o culto 6 horas da manhã e termina o culto meio-dia. 6 horas de culto, lendo a palavra de Deus, orando, o povo levantando as mãos, dizendo amém e amém. E depois tudo terminou num churrasco, mas dizendo o seguinte: levai, ide, comei e bebei o melhor que tiverdes, e enviai aos que não têm nada preparado para si. Era um churrasco solidário. Até mesmo porque, só abrir um parênteses, tudo na vida do povo de Deus deveria ser solidário. A gente que está, por exemplo, live solidária. Você já participou de alguma live solidária? Não, o pessoal da missão Portas Abertas, né, promoveu a live solidária. E outras missões mais. Mas tudo aquilo que diz respeito a gente deveria ser, o povo de Deus deveria ser solidário. E aí o povo se lembrou, opa, tem uma festa que a gente faz tempo que não celebra, pouco tempo, desde Josué. Né? Só para quem está na linha da história, né, o Luiz está com a linha da história na cabeça, se a gente está falando do século 5 a.C., Josué, eu nem vou falar que século é. É muita coisa de tempo. Né? Muitos anos sem celebrar, centenas e centenas de anos, séculos sem se recordar da festa do Sukkot, em hebraico. Sukkot, que significa cabanas. Era uma festa de 7 dias, em que os israelitas moravam em cabanas, em tendas, para lembrar do tempo da caminhada do deserto. E era uma forma também dos judeus entenderem o seguinte: nós não somos daqui, nossa casa aqui é uma cabana. Nós temos um lar eterno. E deixa eu só fazer uma brincadeira aqui, linguística. A palavra Sukkot, cabana, ela é correspondente ao verbo, a outra palavrinha, skene, também de um verbo, né? Que nós vamos encontrar em João capítulo 1. Veio Jesus e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou. O verbo habitar é a mesma raiz da palavrinha Sukkot, cabana. Algo temporário. Jesus veio e habitou temporariamente entre nós. Então apontava para algo para muito além. Jesus participou da festa dos tabernáculos, João capítulo 6. Ele vai dizer: vocês devem vir e beber, porque quem beber da água que eu tenho, dentro de si fluirão rios de água viva. Passou a festa. E no dia seguinte, veio o arrependimento. Eu gosto muito de pensar, amados, que muita coisa acontece quando a gente sai da festa. A gente sai da festa e vai para o luto. E luto aqui é porque quem morreu? O povo morreu em sua relação com o Senhor. É que não fica claro para a gente precisa ler muito, mas a datação do capítulo 1, 9, versículo 1, corresponde ao dia seguinte do término da festa. Então, eu quero que você esteja com a mente o seguinte: passa 7 dias, acaba a festa. E agora, vamos ler. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum. Vestiram roupas de saco e colocaram sobre terra sobre a cabeça.
E os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as maldades dos seus pais. Ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor seu Deus, e durante outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus. Esse negócio de 6 horas de culto pegou, né? Então os levitas, Jesua, Bani, Catimiel, Sebanias, Buni, Zerebias, Bani, Kenani, se puseram em pé sobre a plataforma e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Catimiel, Banias, Sabinias, Zerebias, Odias, Sebanias e Pedaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus de eternidade a eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu somente és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos caldeus, e mudou seu nome para Abraão. Viste que o coração dele era fiel a ti, fizeste com ele uma aliança pela qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Repita comigo: pois és justo. Viste também a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus subordinados e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que soberba ele os havia tratado. Assim adquiriste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, de modo que o atravessara seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem, de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, lhe deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O que Deus, amados, ordena para nós é justo, é verdadeiro e é bom. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por intermédio do teu servo Moisés. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, da rocha lhe fizeste brotar água quando tiveram sede. E lhes ordenaste que entrasse e tomasse posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados, não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir, e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder, a fim de voltarem para a sua escravidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, e não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro, e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonastes no deserto por causa da tua grande compaixão. Por que Deus não abandonou o povo no deserto, amados? Por conta da sua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem de noite a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho que deveriam andar. Também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede, lhes deste água. Durante 40 anos, amados, a quarentena, os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A roupa deles não envelheceu, e os pés deles não ficaram inchados. Olha o que Deus faz com o seu povo, amados. Vamos crer, igreja.
Além disso, deste-lhes reinos e povos, que repartiste entre eles. Assim eles conquistaram a terra de Sion, rei de Hesbom, a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os filhos deles tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os fizestes entrar e possuir a terra que tinhas prometido aos seus pais. Os filhos deles entraram e possuir a terra. Tu subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e entregaste nas suas mãos com os seus reis e povos da terra, para fazerem deles como bem quisessem. Eles se apoderaram de cidades fortificadas, de terras férteis, e se apossaram de casas cheias de todo tipo de bens, cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se, engordaram e aproveitaram todas as coisas boas que lhes destes pela tua bondade. Aí você deve estar dizendo, poxa vida, esse povo foi grato ao Senhor a vida inteira, como nós somos gratos, aleluia, não é? Mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas que os advertiram que voltassem a ti. Eles te ofenderam gravemente. Por isso tu os entregastes nas mãos dos seus adversários que os afligiram. Mas no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouvistes do céu e conforme tua grande compaixão, lhes destes libertadores, que os livraram das mãos dos seus adversários. O livro de Juízes, né? Contudo, assim que voltava a ter paz, tornava a fazer o mal aos teus olhos. Por isso tu os deixastes nas mãos dos seus inimigos, e então estes os subjugavam. Todavia, quando eles se arrependiam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e conforme a tua compaixão, olha de novo, os livraste muitas vezes. Tu os advertiste para que voltassem para a tua lei. Eles, porém, se tornaram orgulhosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra as suas normas, pelos quais o homem vive e se lhes obedece. Viraram as costas, tornaram-se obstinados, não quiseram ouvir, mesmo assim por muitos anos os suportaste. E os advertiste pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos. Essa é a máxima na história da humanidade. Deus querendo falar, mas eles não quiseram dar ouvidos. Por isso entregaste-os nas mãos dos povos de outras terras. Pela tua grande misericórdia, contudo, não os destruístes completamente. Aleluia. Nem os abandonaste, porque és um Deus bondoso e misericordioso. O que o nosso Deus é? Bondoso e misericordioso. Mas agora, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós. Nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais, e sobretudo teu povo, desde os dias dos reis da Síria, até o dia de hoje. Tu, porém, foste justo em tudo que se abateu sobre nós. Tu agiste com lealdade, mas nós com perversidade. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não têm obedecido a tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhe fizeste. Porque mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhe deste, não te serviram, nem se converteram de suas más ações. E hoje, somos escravos. Escravos na terra que deste a nossos pais para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles nos dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, como bem lhes parece. Estamos em grande angústia. Amados e amadas,
Dá um clique aí, João Marcos. A grande ideia é impactante. Eu fiz e refiz algumas vezes porque eu queria trazer um impacto do texto com ela. Espero que tenha conseguido. A nossa fé é impactada pelas lembranças do passado, que nos conduzem aos votos sinceros diante do Senhor Jesus. Eu pensei em trazer, amados, aquilo que é padrão no texto. Esse texto ele é autoinstrutivo, é um tutorial. A história da redenção está nesse capítulo. Eu li a Bíblia toda agora, pelo menos da criação até o período de Neemias, apontando para algumas realidades da nova aliança em Cristo Jesus e a nós hoje. Quando a gente fala de arrependimento, amados, a gente fala de algo muito especial. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é chororô. Arrependimento não é um sentir pelo pecado apenas, envolve também. Mas arrependimento é tomar atitude, de mudar. John Piper diz que arrepender-se é experimentar uma mudança de coração e mente, que valoriza Deus em Cristo mais do que a vida. No excelente livro Coronavírus e Cristo, que estudamos em nossa EBD, John Piper fala de que a pandemia de coronavírus é a experiência de perda, da perda menor da conveniência à perda maior de vidas. E o que Deus está dizendo ao mundo é: arrependa-se e realinhe sua vida ao infinito valor de Cristo. A estrutura desse texto é simples. Os primeiros 5 versículos falam do culto de 6 horas. Impactos do avivamento. Da festa ao luto. Da celebração ao jejum. 6 a 31 são lembranças da história do povo com Deus. Eu já disse, ele é autoinstrutivo. Não vou entrar em detalhes, porque os detalhes já foram lidos aqui, mas eu vou procurar identificar o padrão com vocês. E 32 a 31 é o reconhecimento, ou reconhecimentos sinceros do povo. Porque diante de uma reflexão, amados, a gente precisa reconhecer e fazer votos. E esse texto a gente tem isso. Então, João Marcos, a primeira palavra-chave é impacto. O livro de Neemias é um relato, amados, de um processo de reconstrução de muros. Mas o pastor Edson Zemunir, pastor da Presbiteriana Independente, lá de São Paulo, ele vai dizer de que o livro de Neemias, essencialmente, é um livro de reconstrução também de corações quebrados, machucados pelas circunstâncias de uma vida sem Deus. E quando Israel percebeu isso, descobriu também que Deus queria realizar um grande avivamento. Eu não creio, amados, que Deus precipitou Neemias lá de Suzã, na Babilônia, onde hoje é o Iraque, para ir a Jerusalém, onde hoje é o Estado de Israel, uma caminhada de 1.600 quilômetros, meses de caminhada, apenas por conta de muros e portas. Se você entende assim, eu digo que você está equivocado. Deus quer mexer com o seu povo. A construção dos muros é um símbolo. É igual quando Deus nos leva, por exemplo, a construir um templo. Deus está interessado em estrutura? Não. Ele está interessado em pessoas. A construção de um templo faz muito mais efeito na vida de uma comunidade, porque vive a fé, o milagre, os esforços.
Eu lembro quando nós compramos esse terreno aqui, todo mês nós já nos ajoelhávamos, porque nós não tínhamos condições nenhuma disso daqui. Essa construção aqui é feita com lágrimas. Já secaram, mas elas existem, estão por aqui. Histórias de fé. Toda construção, para Deus, é uma história de fé. A construção dos muros foi assim. Você precisa ler a primeira parte do livro de Neemias assim. O que Deus está fazendo? Levantando muros? Deus não se importa, amados, com pedras. Paulo, o autor, Atos dos Apóstolos, vai registrar um dos sermões dos apóstolos, em que ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos. A história de um povo está aqui envolvida. A festa, amados, dos tabernáculos, ou Sucotes, das cabanas, era celebrada, então, aos 15 dias do mês 7. E agora, no capítulo 9, versículo 1, diz que era o 24º dia do mês. Então você tem 15 do mês 7, mais 7 da festa, 22. Está comigo? E aqui diz que era o 24º dia do mês. Então, logo 1 ou 2 dias ao máximo, o povo já começa a dizer o seguinte: queremos mais. Abra o livro. Os israelitas se reuniram então para um jejum. A gente precisa entender muito o que é jejum. E o protocolo, amados, para usar o termo que a gente está acostumado hoje, era esse. Vamos jejuar? Vamos. Preparado, Max? Para o cronograma, para o protocolo, quer dizer. Roupa de saco, terra na cabeça. E quem tivesse algum envolvimento marital com estrangeiros, ou de parentesco outro, de aliança, enfim, deveriam se separar dos estrangeiros. Aqui, amados, deixa eu só abrir um parênteses, a questão aqui não é racial. Você não vai encontrar, está vendo só, a Bíblia dá base para a segregação racial. Isso aqui não é nada a ver com racial, tem a ver com espiritual. Os estrangeiros adoravam outros deuses, eram pagãos. E não pode haver comunhão entre luz e trevas, Paulo vai dizer aos Coríntios. Casamento misto, amados, é uma infidelidade às Escrituras. Quando você é crente, convertido e conscientemente se une a uma pessoa não crente, você está cometendo pecado. E a gente vai ver no livro de Neemias, é seríssimo isso. Se você, repito, já se casou e converteu-se a Jesus após, não separe, obviamente. Mas não há. É a mesma coisa de sociedade no negócio também. Não pode fazer sociedade no negócio com o ímpio. É padrão das Escrituras. E o padrão é esse. Eu não sei se você vai continuar gostando de mim, mas o padrão é esse. Unir-se a outros povos era ser transigente com a fé. Era aceitar o sincretismo. Era uma espécie de ecumenismo. Por isso que o versículo 2 diz que os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé. A postura é de pé, gente. Por isso que o culto online é complicado, né? Você que fica sempre, somente no culto online. Aí o pessoal já está começando a pedir pipoca, já. Traz a pipoca, vamos para o culto. Então você começa a pipoca, pé no sofá. Aí o culto começa, a pessoa só assiste o culto, né? Fica complicado mesmo. Postura de pé. Puseram-se em pé e confessaram os seus pecados. James Boss vai dizer: quando o avivamento atinge o povo, a primeira evidência é uma profunda consciência do pecado e tristeza por causa dele. O pecado precisa gerar consciência e tristeza. Por isso que nós não vivemos um avivamento no Brasil. Eu ouso dizer, nós nunca vivemos um avivamento no Brasil. O que nós temos em algumas denominações, alguns contextos,
um despertamento espiritual. O avivamento só acontece quando toda uma nação se une em prol da palavra de Deus, com consciência de pecado e arrependimento. Não adianta fazer convocação para jejum vindo de cima para baixo. Eu conversei com algumas pessoas quando houve uma iniciativa política de se fazer jejum. Não é assim. O jejum bíblico é a partir do povo de Deus. É o povo de Deus que conclama a nação. Não é o governante. Esse é o padrão das Escrituras. Aí o pessoal vai dizer, pastor, mas Jonas, o rei de Nínive, promulgou o jejum. Sim, mas o jejum foi promulgado, precipitado pela pregação de um sujeitinho chamado Jonas, mas que era o homem de Deus ali. As coisas de Deus, amados, não são misturadas com o poder público. Não é uma questão ideológica. Não é orar por um governo específico, é orar pelas autoridades constituídas. É isso que eu falo, às vezes o pessoal fica chateado comigo. O que eu falo é o seguinte, você não pode misturar as coisas identificando. Eu falei com uma pessoa essa semana, não é de nossa igreja, eu falei, rapaz, eu só vou te falar para te ajudar. Não usa a oração como engajamento político. Porque a sua oração não pode estar a serviço de A, de B ou de C. Você tem que orar no geral. Se fosse outro governo, você oraria? Tem que orar. O governo é A, B, C, eu gosto, não gosto. É orar pelas autoridades constituídas. E eu ensinei aqui para vocês, biblicamente, que autoridades não são pessoas, são instituições. Ensinei ou não ensinei? A gente tem que orar pelo Supremo Tribunal Federal, independente. Pastor, mas eu não gosto não vou nem falar o nome do sujeito, não gosto dele, não precisa gostar dele. Não gosta, você vai orar pela instituição. E pelo governo também, federal, a instituição. Nós somos submissos às instituições. Houve arrependimento, amados, confissão de pecados e as maldades dos seus pais. Em outros textos, por exemplo, o Salmo 106:6, nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Esdras 9 também tem um tempo de oração. Ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, sentei-me atônito. E Esdras fala, mas o que precipitou? Por que Esdras tomou essa postura aqui? Porque Esdras, amados, ficou sabendo de que o povo de Deus havia tornado ou tomado filhas dos homens cananeus, heteus, perizeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. A linhagem santa do povo de Deus estava misturada. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros a pecar assim. Aí, Esdras capítulo 9, versículo 3, diz que Esdras ouve isso, preste atenção aqui, ele rasga as vestes, ele rasga o manto, ele arranca os cabelos da cabeça, da barba. Isso, quem conhece um pouco da cultura oriental sabe que o pranto deles, o lamento deles é assim mesmo, né? Eles ficam desesperados, senta atônito. Ele fala, gente, pecamos. Antes desse contexto aqui, nós temos Daniel capítulo 9. Depois você vai ler, numa das devocionais dessa semana, você vai ler. Daniel diz assim para o Senhor, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de Ti mesmo. Ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, aí ele fala que Gabriel chegou para ele e diz, Daniel, homem muito amado, né? E aí Deus lhe deu a visão. Amados, olha para mim, nós podemos e devemos nos lamentar pelos pecados da nossa nação.
Tem gente que tem dificuldades com esse conceito. Fala assim, eu não sou racista, eu vou orar pelos pecados do racismo, mas você faz parte do povo. Mas eu não menosprezo o pobre, eu vou orar em nome da desigualdade social? Sim, porque você faz parte do povo. Existe um princípio em teologia bíblica que eu não vou, infelizmente, insistir aqui, porque seria um tema de uma aula, personalidade corporativa. Existe este princípio de que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus está diante de Deus, ela representa a sua nação diante de Deus. A igreja é povo de Deus, segundo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos nação santa, nós somos povo adquirido. Então nós podemos realmente orar, pecamos. A oração, Valéria, deveria ser conjugada nessa voz, ou nessa pessoa. Pecamos. Primeira pessoa do plural, nós pecamos. Mesmo que você não esteja envolvido, Neemias, amados, nem nasceu em Jerusalém, ele nasceu na Babilônia. Era para ele ficar como copeiro do rei, funcionário público na prefeitura lá de Babilônia para a vida toda, nem prefeitura, ele era funcionário público federal. Ele podia ficar lá, mas ia passar governo, sai o Artaxerxes, entraria o Artaxerxes II, o Artaxerxes. Quantos seguissem mais? Desculpa a expressão, ela é grosseira, Luciné, mas Neemias estava com o burro na sombra. Mas ele se importou e ele orou dizendo, nós pecamos. Neemias no capítulo 1, ele confessa isso, não é? Ele faz a oração, não vou estar lendo toda, mas dos versos 5 em diante, ele ora sempre se colocando junto, né? Primeira pessoa do plural. Nós. Josué fez isso também, Josué 7:6. Enfim. Não adianta você falar, isso não me importa. Teve um candidato aí a uma prefeitura de uma capital que perguntaram para ele sobre a ditadura militar. Ele falou o seguinte, isso não me importa. Claro, ele é um marciano, pô, né? Então não importa para ele não é do planeta Terra. Importa. Tudo importa. As mazelas do Brasil importa. O meu vizinho que passa fome e eu não vejo, importa para mim. A minha vizinha que sofre violência do marido, e eu até imagino que mas eu não faço nada, importa. Amados, quantas mulheres são violentadas e os vizinhos não fazem nada? Porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E é por isso que no Brasil há tantas tragédias acontecendo, porque as pessoas simplesmente não se importam. O que você acha que o que aconteceu na ditadura não me importa? Eu não morri, não foi meu pai que morreu, ninguém perdeu nada, eu não estou nem aí, eu sou nascido em 1974, não estou nem aí com isso. O homem de Deus não pode ser assim, a mulher de Deus não pode ser assim. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus ora, conjuga o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Poderia falar algo também sobre o jejum. O povo não apenas reconheceu o pecado individual e o confessou, mas entendeu que fazia parte de um povo, de uma nação. Eram coletivamente culpados. Reverendo Hernandes vai dizer de que só os que choram pelos seus pecados podem se alegrar em Deus. Só os que se humilham diante de Deus podem ser restaurados por Ele. Vemos a glória de Deus quando molhamos os nossos olhos nas lágrimas do arrependimento. Nós. Daí, João Marcos, a segunda porção, a palavra-chave é lembrança. Eles lembraram. Povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la.
É uma frase que você já conhece há muito tempo. Então eles olham para trás. O livro da lei, 3 horas para ler a palavra de Deus e 3 horas para orar e chorar e adorar. Essa é do culto, amados. A ordem do culto era essa. E aí começaram a lembrar. O padrão, amados, que segue o texto é assim, de 6 a 31, tá ok? Versos 5 e 6, a criação. Deus criou todas as coisas, a base. 7 e 8, na oração, os levitas lembram de Abraão, o pai da fé. 9 a 11, aquilo que Deus fez no Egito. Você lembra? Deus tirou o povo do Egito. 12 a 21 fala de Moisés e a caminhada no deserto. E como a gente precisa recordar disso. 22 a 25, a conquista de Canaã. 26 a 28, o tempo dos juízes. 29 a 31, os profetas. 32 a 37, o tempo presente. A estrutura desse texto, só uma curiosidade, é a mesma dos Salmos 78, 105 e 106. É relembrar a forma de Deus tratar seu povo, registrada na história do Antigo Testamento. Na criação, na eleição de um povo, na preservação desse povo no Egito. Deus ouve, Deus vê, ouve, intervém, um Deus que está presente, um Deus que se importa com o seu povo. O outro detalhe também, todas as iniciativas da história, nessa grande porção, é de Deus. Tu somente és Senhor. O Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso. Nós precisamos olhar para o passado e ver as lições da história, pois o mesmo Deus fez, faz e fará maravilhas na vida do seu povo. Atributos de Deus são salientados nessa porção. Quisera Deus que nós tivéssemos um culto de 6 horas para eu falar sobre todos esses atributos. Justo, por exemplo. Bondoso. Misericordioso. O versículo 31, por exemplo, a Nova Versão Transformadora traduziu assim: em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és. Agora, amados, é verdade também, preste atenção aqui, que toda ação divina foi correspondida por uma reação humana. E a reação humana era sempre a mesma. Qual? Desobediência. A história de Deus é assim, amados. Eu não quero, amados, ser maldoso, mas Deus preserva o povo dele desde março nessa pandemia. Retomamos nossos cultos em julho. E até hoje há irmãos receosos de vir ao salão de cultos. E Deus continua guardando a todos, quando vão para os mercados, os trabalhos, as consultas e outras atividades mais. Mas Deus continua guardando o tempo todo. Ele é bom. Por isso que a última porção, João Marcos, é o reconhecimento. Deus continua sendo exaltado no versículo 32, até o 31, essa grande história, amados. Pensa aqui comigo, é uma tela, onde os levitas falam o seguinte: cara, eu vou contar a história da Bíblia toda agora. Eu tenho 3 horas para pregar, 3 horas para pregar, dá tempo. E pegou criação, Moisés, Abraão, Egito, Moisés, caminhada da terra prometida, monarquia, profetas. E aí no versículo 32 diz: mas agora, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso, temível, fiel à tua aliança, misericordioso, não faças pouco caso, ou pouco
de todo o sofrimento que se abateu sobre nós. Os levitas falam: Deus, o Senhor é grande, Deus. Grande aqui é a lembrança de que Deus não participa da nossa estreiteza de visão. Deus, o Senhor tem a visão aberta. Deus, Tu és poderoso, e poderoso é uma palavra viril, né? Que significa aquele que faz grandes façanhas, né? É o Salmo 24:8, né? O Rei da Glória é poderoso nas batalhas. E Deus, Tu és temível. A palavra temível no hebraico significa inspirador de reverência. Não é a ideia de um implacável, alguém que eu tenho que ter medo, não. É temível no sentido de, olha, diante desse Deus eu tenho que me curvar. E aí, nesse reconhecimento, a lei de Deus é enfatizada novamente. Porque a lei do Senhor foi constantemente quebrada durante toda a história do povo de Deus. Mais de 10 vezes aparece a menção lei de Deus. O povo não quer saber da lei de Deus, amados. Até nos nossos dias o povo não quer saber da lei de Deus. Durante o tempo todo, amados, versículo 33 vai dizer: Deus age com lealdade e o homem age com perversidade. É sempre assim. As leis, os mandamentos do Senhor, segundo o versículo 13, as normas são justas, as leis são verdadeiras, os estatutos e mandamentos são bons, mas o povo não quer saber da lei de Deus. Há uma obediência generalizada, muitas vezes institucionalizada. Por isso que no versículo 36 eles vão dizer: hoje somos escravos. Escravos na terra que deste a nossos pais. Aí eu me lembrei de algumas frases sobre a questão da escravidão. Amados, escravidão não é uma condição apenas, é um estado de espírito. Os negros africanos, algo em torno de 12 milhões que vieram para as Américas, eles não foram escravos no sentido de que eles optaram de ser escravos, eles foram escravizados. E houve resistência a esse estado de escravidão. Eles não foram passivos, conforme alguns têm uma perspectiva de história completamente equivocada. Mas estes aqui, amados, reconheceram-se escravos, porque não era apenas uma questão de condição, era uma questão de estado de ser. Eu me lembro de 3 citações, né? A primeira, do hino do Rio Grande do Sul: povo que não tem virtude, termina por ser escravo. E aí, o que significa? Não significa que quem é escravo por não ter virtude, aqui não está falando de condição histórica, repito, mas está dizendo de estado. O povo, quem não tem virtude própria, acaba dando a si mesmo status de escravidão. É aquilo que Mahatma Gandhi disse: no momento que o escravo decide que não quer ser escravo, suas correntes caem ao solo, se libera e mostra aos outros como fazê-lo. A liberdade e a escravidão são estados mentais. E por fim, o saudoso pastor João Filson Sorém: o pior escravo é aquele que nem mesmo a liberdade anseia. O povo diz: somos escravos, porque nos afastamos de Deus e estamos em grande angústia. Grande angústia. O término desta mensagem é triste mesmo. Por quê? Porque eu quero lhes fazer, nesta manhã, um apelo ao arrependimento. E daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor, e pode ser uma boa oportunidade para que eu e você mudemos de postura diante de Deus. As aplicações, João Marcos, rapidamente. Primeira,
Quando temos a palavra de Deus no centro de nossas vidas, a nossa cosmovisão, eu lembro do James City, um compromisso, uma orientação fundamental do coração, precisa ser impactada com os valores de Deus. Ninguém, amados, permanece impassível diante da leitura da palavra de Deus, só se ele for um hipócrita, um religioso, só se ele for um lunático, um débil mental. Nem débil mental, porque a palavra de Deus diz que nem os loucos errarão o caminho. Todo contato nosso com a palavra de Deus muda a nossa vida. Muda. Porque muda a nossa cosmovisão, essa disposição, esse compromisso, essa orientação do coração. O povo leu no livro, diante da praça, ou ouviu a leitura do livro, Neemias 8. E agora, Neemias 9, nós temos o arrependimento. Não tem como, amados. Se você ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, você vai dizer, miserável homem que eu sou, eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Repito, só se você for um fariseu. Aí você pode vir aos cultos que for. Você pode ouvir os melhores pregadores que sejam. Os melhores. Imagina os melhores. Você pode ouvir. Pode ter orgulho do seu conhecimento. Pode fazer o curso que você quiser. Se a palavra de Deus não mudar a sua vida, não mudar o seu caráter, você é um fariseu. E vai para o inferno. Com todo o seu conhecimento. A palavra de Deus precisa mudar a vida da gente. Neemias 8 precisa vir antes de Neemias 9. E Neemias 9 é depois. Isto é, ler a Bíblia, entender a Bíblia e se arrepender. Esse é o padrão. O protocolo de Deus é assim. Segundo João Marcos, avivamento não pode ser rotulado como algo relativo a festas, atividades, movimentos. Avivamento é sobretudo algo interno, em termos de quebrantamento e definições para a vida interior. A maioria dos estudiosos na história dos avivamentos fala que Neemias 8 é um avivamento. Mas por que é um avivamento? Porque mudou a história. Até hoje nós temos os efeitos desse avivamento. Avivamento não pode ser, pastor, vamos fazer uma série de conferências do avivamento. Não traz avivamento. Culto do avivamento. Não traz avivamento. Eu vou ler sobre livros do avivamento. Também não. Eu vou participar de campanhas de avivamento. Avivamento é mudança. Eu ouço a palavra, eu entendo a palavra e eu mudo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. João Marcos. Quem conhece a história de Deus na Bíblia Sagrada tem base para continuar crendo que, a despeito da infidelidade humana, ele persiste sendo fiel. Porque o que a gente vê, amados, nessa longa narrativa da história da teologia aqui, da história da Bíblia, que nós lemos nesta manhã, nós vemos, amados, aquilo que Paulo disse a Timóteo, no livro que vamos estar estudando. Se formos infiéis, 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Não pode negar-se a si mesmo. Deus não é fiel porque você é bonitinho. Lindo, lindinho de Jesus, florzinha de Jesus, cordeirinho de Cristo. Não, é que ele é fiel a si mesmo. Ele não pode se negar, amados. Deus é irresistivelmente amoroso. Deus é irresistivelmente compassivo e bondoso. Agora, amados e amadas, por favor, Paulão disse, Paulão o apóstolo, é uma intimidade. Ele disse o seguinte, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundada entre nós? O que Paulo disse? De modo nenhum. No original grego aí, esse de modo nenhum é uma ênfase, né? É como se Paulo estivesse dizendo, a minha tradução do grego, literal, Deus me livre. Deus me livre. Mas Deus é compassivo. Vai dizer o quê, amados? Vamos fazer o quê com esse Deus? E continua. O povo desobedece, não quer saber da lei e tal. E fica com... vão voltar, não vamos, e tal, e eu não quero assim, eu estou com medo, eu não vou,
vou para outra igreja e não quero isso, não insiste muito, me respeita. E Deus continua ainda abençoando, guardando, fazendo prosperar. Mas um cara não dá dízimo, mas Deus prospera. Quem diz que tem que dar dízimo para Deus prosperar? Deus prospera porque Ele gosta de prosperar o seu povo. O dizimista é uma questão de gratidão. O não dizimista, Max, não é que ele não é abençoado, ele não é grato. Ele é ingrato. Ele é um sovina. Um miserável. Mas abençoado ele é. Deus abençoa Roberto Marinho, Deus abençoa Silvio Santos. Ou você acha que não? Deuteronômio vai dizer que é Deus que dá poder e capacidade e habilidade para que os homens adquiram riquezas. O Bill Gates, o camarada, enfim, Magazine, essa mulher que está fazendo um sucesso aí na mídia, é Deus que está abençoando. Agora, a pessoa que não retribui ao Senhor, ele está sendo ingrato, infiel. João Marcos. Deus se revelou de modo inteiro em Jesus. Ele é a nossa referência de aliança. Nele somos plenos. Ele nos dignifica em nossa humanidade. Daqui a pouco nós vamos dividir o pão, o cálice aqui, e nós vamos dizer, olha, obrigado Jesus por ter vindo, porque Jesus é a nossa aliança, amados. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Paulo vai dizer isso, ele cumpriu a lei em nosso lugar. Porque nós não daríamos conta. Tiago vai dizer que se alguém cumprir os 9 mandamentos e faltar um, desobedeceu todos eles. A encrenca está feita. Mas Jesus veio, pagou a penalidade do pecado, nos livrou, amados, da penalidade da lei, se tornou, Paulo aos Gálatas, se tornou maldito, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez tudo isso para que nós desfrutássemos do descanso dele, servindo a ele, amando a ele e dizendo, Jesus, eu estou contigo. Quero viver para ti o tempo todo. Quero nascer de novo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me livra de mim mesmo, Senhor. O maior rival que eu tenho sou eu mesmo. E por fim, João, a nossa angústia só encontra seu fim quando confessamos os nossos pecados ao Senhor e temos dele o perdão mais do que necessário, vital para a nossa sobrevivência espiritual. Somos livres em Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1:9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Prossegue, João. Daqui a pouco, amados, os elementos vão ser distribuídos. E a nossa fé é impactada pelas lembranças do passado que nos conduzem aos votos sinceros diante do Senhor Jesus. Eu quero terminar dizendo que o coronavírus é uma bênção de Deus. Eu li um artigo essa semana que foi escrito 14 de março, por Juan Arias, um italiano, no jornal El País. Juan Arias, não é italiano, é espanhol. E ele falando sobre o coronavírus e aquela história toda, é um artigo muito interessante. E ele lembrou, no artigo, do livro e do filme, assim, está em filme também, eu vi o filme, mas é desesperador, de Saramago, chamado Ensaio sobre a Cegueira. E ele falou de que, no livro, a gente tem a metáfora de uma sociedade onde cada um, nos momentos de perigo e de angústia, cada um só pensa em si. Toda uma cidade fica cega. Apenas uma mulher não, a esposa de um médico.
e ela se faz passar por cega para ajudar os que de fato são. E aí, lembrando do filme, o Juan Arias termina o seu artigo dizendo o seguinte: que a tragédia do coronavírus consiga nos transformar em guias e ajuda amorosa dos novos cegos de uma sociedade que muitas vezes parece não saber onde caminhar e que, quando goza de liberdade, anseia pela escravidão. E aí o Juan Arias cita a questão de Moisés, a libertação do Egito, e diz assim: na dor e na calamidade coletiva, sentimos que somos menos desiguais do que pensamos. E aí o jornalista termina, ao meu ver, de maneira épica. E no final das contas, descobrimos que as lágrimas não têm ideologia. Abaixa sua cabeça. As lágrimas não têm ideologia. Todos nós, nesta manhã, nos reunimos em torno da mesa do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. De pé, igreja do Senhor Jesus. Lágrimas não têm ideologia. Esta manhã,